Mas já lá vamos. Pinto da Costa não quer um caso Samaris no Futebol Clube do Porto. O presidente dos Dragões usou o exemplo do grego no Benfica para justificar as suas opções na gestão desportiva. Em cima da mesa estão as renovações de Diogo Costa, Fábio Vieira e ainda de Corona e Mbemba. Corona e Mbemba têm mantido resistência e Pinto da Costa usou o Benfica para explicar aquilo que não fará. Numa indireta à Luz, anunciou que não trilhará o mesmo caminho dos encarnados com Samaris. O Benfica, para não chegar ao fim com custo zero e não dizerem que saiu, renovou o contrato com o Samaris. E depois, quando o contrato acabou, não quis, ainda teve que lhe pagar. Porque não compreendeu que é preferível deixar sair um jogador do que fazer contratos que depois não se podem cumprir. Portanto, é uma mudança da filosofia. É evidente que nós estamos atentos aos jogadores que nos interessam, inclusive já há um jogador que renovou, que nós não tornamos público porque vamos tornar quando entendermos em conjunto, porque outros estão para o fazer também. Portanto, estamos atentos, o futebol está atento, o engenheiro Luís Gonçalves e Vítor Bahia estão permanentemente sobre esses assuntos, portanto, os sócios podem estar tranquilos. Agora, loucuras de pagar 6 ou 7 milhões a um jogador para dizer que não saiu a custo zero, não. Quanto a Diogo Costa e a Fábio Vieira, são jogadores que nos interessam manter e que vamos manter. O dirigente abordou ainda a alegada polémica em torno dos negócios com o clube brasileiro Tombense a propósito das transferências de Evanilson, João Marcelo, Kaique e Wesley, estes três últimos da equipa B. Dá para fazer títulos com o branquear dinheiro. Então, o contrato que temos aqui é tão claro que nós vamos enviá-lo para o Ministério Público para, se for verdade que andam a investigar, não perderem tempo e poderem confirmar junto das entidades que aqui estão da veracidade do documento. Sobre a época, Pinto da Costa está satisfeito. Na Liga fala até de uma excelente prestação. Chegar a este ponto do campeonato com uma ida já à casa de um rival, e estar a um ponto de um clube que ainda não foi a casa de nenhum dos rivais, nem teve nenhum jogo com os adversários diretos, que serão para eles o Porto e o Sporting, acho que é uma excelente prestação. E na Champions sublinhou o desempenho com o Atlético de Madrid e o despiste com o Liverpool. Empatar em casa do campeão espanhol é magnífico e o Liverpool foi um acidente que vocês, quem anda no futebol percebe que em cima do começo do jogo no aquecimento perder um jogador influente como o Pep e a 15 minutos de jogo perder o Otávio, que era fundamental na manobra, numa equipa jovem, isso sentiu-se. E foi, de facto, uma derrota com que não contávamos, mas que se compreende. Pinto da Costa, agora as contas positivas na SAD do Porto, mas com passivo a crescer. Os Dragões apresentaram esta terça-feira um resultado de mais de 33 milhões de euros de lucro, sublinhando ser este o melhor exercício de sempre da sociedade azul e branca. Mas atenção, que o passivo também aumentou e é agora de 526 milhões. O jornalista Luís Aresta acompanhou a apresentação do exercício relativo à última temporada. As contas da época passada fecharam com 33 milhões 405 mil euros positivos, mas o passivo total de 526 milhões, com capitais próprios negativos de 118 milhões de euros, não tranquilizam. O Porto acredita que até novembro a UEFA confirmará a saída do fair play financeiro. O administrador Fernando Gomes adverte, porém, que não há margem para desacertos na gestão da SAD. Da maneira que os custos com a equipa técnica e o plantel têm aumentado, e têm aumentado todos os anos, nestes últimos anos, temos que ter uma gestão muito cuidadosa e, portanto, não há nenhuma folga relativamente ao futuro. Há sim na inscrição dos jogadores na UEFA, há sim no equilíbrio entre compras e vendas, há algumas regras que ficam mais flexíveis, que facilitam a gestão. Mas folga em termos económicos e financeiros, nem pensar, não existe. Numa próxima vez a UEFA não facilitará, avisa Fernando Gomes. Uma primeira negociação com a UEFA por não ter cumprido o fair play financeiro foi por mim e pelos meus colegas da área económica, tratado em diálogo direto e com uma certa compreensão.
Se isto voltar a acontecer, eu não estou em crer que haja a mesma boa vontade para superar o prazo em que estas questões têm que ser trabalhadas. Uma boa campanha na Liga dos Campeões é importante para manter as contas equilibradas, isso e o mercado. E a ausência de vendas é preocupante. Até este momento o Futebol Clube do Porto não fez vendas. E durante a primeira parte da época não fez vendas. E isto é uma preocupação. Claro que ainda temos a janela de janeiro e ainda temos depois, se a época terminar regularmente em meados de maio, até 30 de junho para poder efetuar vendas e, portanto, de alguma maneira equilibrar aquilo que neste momento se encontra em déficit, digamos assim. Para o Porto, o ideal seria 80 milhões em mais-valias com vendas de jogadores. Fernando Gomes já ficará mais tranquilo se a SAD faturar no mínimo 50 milhões de euros. Apresentadas hoje as contas positivas na SAD do Futebol Clube do Porto. No Olival, a equipa preparou a deslocação a Massamá e ao Campo do Real, onde sexta-feira vai defrontar para a Taça de Portugal o Sintrense. Sérgio Conceição já deverá poder contar com Otávio, que recupera de lesão contraída diante do Liverpool para a Liga dos